Então, boa noite para todas e todos. Então, vocês viram o tema A Igreja Lugar da Graça? Primeiro, a palavra lugar da graça não é muito bonita, porque não é lugar, mas, em todo caso, é a metáfora. Porque a graça não tem lugar. E a relação como tal, a graça é relação. A relação como tal não cabe em categoria lugar, mas a gente usa essa expressão, então, para não ser tão snob, querer inventar uma coisa assim raríssima que para ninguém vai entender, eu coloquei esse termo mais tradicional. Então, a igreja lugar da graça. Primeiro, vamos entender um pouquinho o conceito de graça, e sobretudo ali na fofoca pré-palestra, a nossa distinta psicóloga pediu também que eu falasse um pouco da relação da graça e a natureza, que é um dos temas fundamentais da teologia. É um tema um pouquinho teológico, então eu espero que eu consiga... Você sempre entende, o problema é se eu consigo explicar. Uma coisa que eu aprendi como professor, nunca perguntar se as pessoas entenderam, que isso é uma falta de respeito terrível. As pessoas sempre entendem. Agora a questão é se eu consigo explicar, esse é o outro problema. A culpa é sempre do professor. Então, nós vamos tomar o conceito graça para poder compreender um pouco como é que a igreja pode ser a grande mediação, essa é a palavra mais correta, a grande mediação da graça. Essa palavra tem duas origens, naturalmente essa origem latina, vem de gratia, que é o T, né? E que em grego é charis. Charis, daí que vem caris, carisma. Então há todo um grupo semântico. Quando você fala carisma, carismático, é a mesma raiz que graça. Só que é a raiz grega. E gratia é a raiz latina. Então, no fundo, é o mesmo universo. Então, dizer que a pessoa tem um carisma é a mesma coisa dizer que ela tem uma graça. E é interessante que em português a palavra graça, além de ter sentido teológico, ela teve também o sentido de humor, né? Falando de muita graça, quer dizer, contou uma piada com muita graça de rir. É interessante, né? Como a palavra derivou para o humor. Também, qual a sua graça? Qual o seu nome? Vocês conhecem a expressão antiga, né? Porque nós mais velhos, que descemos da Arca de Noé há menos tempo, nós temos de criança e encontrava, sobretudo as pessoas simples, né? Perguntar qual a sua graça, quer dizer, qual o seu nome. Então a palavra graça pegou um sentido muito amplo, mas eu vou pegar no sentido mais teológico. E vou vê-la sob duas perspectivas, como ação de Deus, claro que o primeiro isso, e depois como um ato humano. Quer dizer, como nesse mundo da graça interfere a ação de Deus e a ação humana. E há uma correspondência. Eu tenho uma devoção à Santíssima Trindade, e como bom jesuíta mineiro, é tudo 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá bonitinho. Porque eu já contei aquela piada antiquíssima, né? Os jesuítas têm todos os bifes empilhados no estômago. Enquanto o capuchinho mistura tudo, iogurte, salada, etc. E aqui vai tudo bem de penduradinho. Então, o primeiro sentido profundo de graça é o mais difícil, ver se eu consigo explicar. Que eu uso o termo técnico, vou chamar de existencial sobrenatural. E ainda mais simples é Dasein Struktur. Aí fica mais fácil ainda. Em alemão. Existencial sobrenatural. Vou explicar um pouquinho. É um conceito de graça diferente. É o seguinte, Deus quando cria, o ato criativo de Deus, na definição tradicional, é do nada para o ser. Não existia nada, então, ex nihilo sunt subjecti. Do nada, do absolutamente nada, Deus retira o existir da pedra, no caso, aquele Big Bang, aquela energia fundamental, chegou aquela grande explosão, etc. Então, o ato criativo de Deus, ele faz existir. O Padre Val sempre insistia muito que ele não gostava de usar o verbo ser, o S de Santo Tomás, mas preferia dizer o verbo existir. Então, Deus faz as coisas serem, eu prefiro dizer Deus faz as coisas existirem. Talvez a gente entenda melhor do que ser. Então, ele faz tudo existir, porque ele é a fonte do todo ser. De tudo que é, porque ele é o que é,
Ele tem o ser por ele mesmo. E nós só temos o ser porque participamos do ser dele. Ele permite que nós participemos. Já é um sentidozinho assim discreto de graça. Porque ele dá de graça para o nosso existir. Ele dá de graça, porque nenhum de nós tem direito. Eu quero existir. Como é que você pode dizer se eu quero existir se você não existia ainda? Como é que você pode ter querido se você não existia antes? Então a gente só pode receber o existir como dom. Mas ainda não é bem o conceito teológico. Porque a teologia, ela tem as suas sofisticaçõezinhas. O fato dele me comunicar o existir, ele quis comunicar mais. Porque ele podia, abstratamente, comunicar o existir ao ser humano e deixar o ser humano. Você existe, morre e acaba. Como faz com o cachorro. A não ser há um teólogo alemão que está querendo botar os cachorros no céu também. Porque ele gosta muito de cachorro e gato, né? É um teólogo alemão famoso. E ele diz que também os animais vão ressuscitar. Mas vamos deixar isso para a devoção alemã. É cachorral e gatal. Então Deus podia ter feito isso. Nos ter criado e soltado. E aí com a morte nós acabaríamos. Voltaríamos ao cemitério, as substâncias químicas, magnésio, tudo que nós somos, não é verdade? Até aí o conceito teológico de graça não teria aparecido ainda. Ainda que ele nos criou de graça. Não comprou nada, não pagamos imposto, nem INPS, nada. Agora, aí que vem o mais difícil. Quando ele nos cria, ele nos convida, nos chama para uma relação pessoal de amizade e de amor com ele. Uma relação pessoal de amor com ele. Isso já entra no mundo da graça. Porque entra no mundo das relações. Então nós não somos um ser perdido que seria a natureza. A natureza seria se nós fôssemos largados fora. Aí seria a natureza humana. Ela não teria nenhuma relação com Deus a não ser ter sido criada. E desapareceria com a morte. Mas ele não quis isso. Isso ele só sabendo pela revelação. Ele não quis que nós acabássemos de existir com a morte. Ele quis que nós já tivéssemos desde o nosso existir, olha bem, desde o nosso existir existencial, o alemão chama estrutura do existir, Daseinstruktur, a estrutura do existir, nosso existencial, desde o nosso existencial, portanto, desde que nós começamos a existir, ele nos chama a uma relação de amor com ele. É por isso que o Rania botou a palavra sobrenatural. Porque isso é uma gratuidade dupla. É essa que entra no nível realmente nós chamamos da graça. Vou tentar repetir de novo, de uma maneira um pouco mais simples se eu consigo. Então, quando Deus cria, ele pode dizer que já é um dom, que já é uma graça ter criado. Mas também o cachorro ganhou essa graça. O cachorro existe. A pedra teria ganho também essa graça. Então nós não chamamos graça. Não vou dizer que a pedra recebeu a graça de Deus de ser pedra. Não vou dizer que o cavalo recebeu a graça de Deus de ser cavalo. Não vou dizer que o cachorro recebeu a graça de Deus de ser cachorro. Então a teologia não teria coragem de dizer ainda que o cachorro, a gata, as pedras existem pelo ato criador de Deus, que é um ato gratuito. Ele podia não ter criado nada. Podia a Trindade ter continuado aquela festa trinitária eternamente. E nenhuma criatura participar dessa festa trinitária. Não existiria nada. Nada, nada, nada. Então as coisas começam a existir. Ainda não entramos no mundo chamado da teologia da graça. Então o ser humano podia ser como uma pedra e um animal, aí seria só a natureza. Ele não teria nada mais do que a natureza humana, uma inteligência humana, mortal, acabaria, desapareceria, não existiria mais nada do ser humano, a morte total do ser humano. Portanto, não seria espiritual no sentido platônico, de ser imortal, não, acabaria. Isso seria a natureza humana. Mas essa natureza humana nunca existiu. Ela é uma abstração. Ela é uma invenção teórica para a gente entender uma coisa diferente. O que nós queremos entender? Eu crio esse conceito que não existe, essa natureza não existe, para entender que